Caminhoneiro sozinho encontra mulher perdida, descalça, caminhando na BR. Cê tá doido? Só de repetir esse título já me dá um arrepio diferente. Porque eu tava lá, no meio do asfalto quente, minha nave roncando firme, e eu tava na liga, tentando não cochilar depois de horas sem descanso, quando de repente eu vi. E juro pra você, por um instante achei que era miragem de caminhoneiro batendo lata no sol das 2 da tarde. Mas não era não. Foi naquele trecho seco, sem sombra, sem viva alma, que algo apareceu na minha frente e me fez segurar o volante com outra força. E aí, meu amigo, tudo mudou. Porque na estrada, cada quilômetros é uma história, e algumas começam antes mesmo da gente entender. E essa aqui começou assim. O cheiro de diesel queimado ainda estava no ar quando o volante da minha nave começou a vibrar mais do que o normal. Não era vibração de pneu cantando no asfalto quente. Era diferente, mais seca, mais dura, tipo aviso sério de que alguma coisa ia dar ruim. Eu segurei firme, estava na liga, mas o coração deu aquela acelerada que não precisa de ninguém para explicar. A pista era reta, um tapetão infinito entre Córdoba e a fronteira, e mesmo assim, alguma coisa ali me chamava a atenção, como se o próprio asfalto respirasse pesado. Foi então que ouvi o barulho, um estalido seco, forte, como se uma pedra tivesse sido cuspida contra a lataria. Minha mão puxou o volante instintivamente e a carreta deu uma leve dançada. Puta madre, queres eso? Murmurei, misturando português e o pouco de espanhol que aprendi, rodando por esse lado do continente. Encostei no acostamento, o sol rachando por cima, e desci rápido, já esperando ver algum pneu furado ou metal solto batendo. Mas o que encontrei foi pior. Um rastro de líquido escorria da lateral do tanque. Não diesel, não água, era óleo mais grosso, escuro, pingando sem dó. A bicheira velha podia até ser guerreira, mas quando começava a sangrar daquele jeito, era mau sinal. Eu respirei fundo, tentando não explodir. Cê tá de brincadeira comigo logo hoje, né? Falei, chutando levinho o pneu, como se o coitado tivesse culpa. Tentei apertar o vazamento com um pano, mas o calor era tão forte que eu mal conseguia manter a mão no metal. O cheiro do óleo quente subia com força, queimando o nariz e trazendo aquela agonia que caminhoneiro sente quando sabe que a viagem pode emperrar de verdade. E como se o dia tivesse decidido não dar trégua, um carro velho veio reduzindo do nada, parando atrás do meu caminhão. Não era normal alguém parar ali, nada naquele trecho era normal. O sujeito desceu devagar, passos curtos levantando poeira. "Problema aí, hermano?" perguntou o homem, sotaque forte da Argentina, óculos escuros refletindo tudo, mas não mostrando nada. Meu instinto apertou o peito. Não era medo, era cautela. Estrada ensina a gente a desconfiar quando a ajuda chega rápido demais num lugar onde ninguém para. "Só um vazamento", respondi, limpando as mãos no pano. "Vou resolver." Ele não se mexeu. Só ficou ali, olhando o caminhão, como quem avalia se vale a pena ou não alguma coisa. "Posso dar uma mão", disse, mas o tom não era exatamente de oferta. Era quase de teste. Pattern interrupt. O tipo de situação que obriga a mente a virar a chave. "Tá tranquilo", repeti, agora firme. "Eu estava indo para o próximo posto. Tá a 15 quilômetros daqui. Chego lá na moral." O homem sorriu de canto. Pequeno demais para ser simpático, grande o suficiente para deixar incômodo. "Como quiser, amigo. Mas cuidado. Essa estrada tem histórias", disse, antes de voltar para o carro e arrancar sem olhar para trás. Fiquei ali parado, acompanhando o carro se afastar até virar um ponto brilhando no calor. Não sei porquê, mas senti como se tivesse acabado de escapar de algo grande. Respirei fundo, subi na cabine e dei partida. O motor tossiu, resmungou, mas pegou. O barulho reconfortante do diesel me deu segurança. Mesmo com o vazamento, dava para tentar chegar ao posto. Na estrada, cada segundo vira história, e cada história vira lição. Mas aquele início de viagem, daquele jeito estranho, tenso, pesado, parecia anunciar que o dia ia ser longo.
Um dia daqueles em que a estrada mexe com a alma da gente. Um dia que abre portas que a gente nem sabia que tinha dentro do peito. A pista seguiu reta, o sol queimando e eu ali, firme na boleia, tentando ignorar a sensação de que alguma coisa me observava, mesmo sem ter ninguém por perto. E foi nesse estado, nessa mistura de tensão e silêncio, que percebi o quanto a saudade da minha mãe apertava quando a cabeça ficava pesada demais. Ela lá no sul, velha, lutando com a vida do jeito dela. E eu aqui, sozinho, rodando, sempre rodando. Mas antes que eu pudesse me afundar mais nos pensamentos, algo no horizonte mudou. Um ponto, um vulto, um movimento no acostamento, como se alguém estivesse parado na beira da pista. Senti o estômago travar. Aquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer voltou com força. E era só o começo. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O sol do meio-dia batia tão forte no para-brisa que parecia que a BR-116 inteira estava derretendo na minha frente. Aquele brilho branco no asfalto ondulava como se a pista respirasse, quente, pesada, viva. Eu estava ali, firme na boleia, sentindo o suor escorrer pela nuca, tentando achar uma posição que não queimasse a pele no banco. Coisa de caminhoneiro raiz. Quando o sol resolve castigar, não tem geladeira deitada nem cabine climatizada que dê jeito. Minha nave seguia ronronando, mesmo com o vazamento que eu tentava não pensar muito. Cada quilômetro era uma mistura de esperança e preocupação, como se a qualquer momento o barulho mudasse e eu precisasse jogar tudo pro acostamento de novo. Mas a estrada pedia movimento e eu obedecia. Caminhoneiro vive de seguir em frente. Se parar demais, a cabeça pesa, o coração dói e a saudade vence. A paisagem ali era daquele tipo que a gente vê todo dia, mas que nunca deixa de ter algo diferente. De um lado, pasto seco, do outro, pequenos bolsões de árvores que tremiam com o vento quente. Aquele cheiro de mato tostado e diesel no ar me lembrou das idas e vindas entre o sul e o nordeste. Lembrei da minha mãe, sentada na varanda da casinha dela, falando para eu não dirigir no calorão. E eu ali, no meio do forno, fazendo exatamente o contrário. A estrada estava vazia demais para aquela hora. Normalmente, perto do almoço, sempre tem uns carros voltando de viagem. Uns caras batendo lata, outros levando filé de carga. Mas naquele trecho, nada. Só eu e o barulho constante do motor, firme, mas com aquele gemido de quem já estava cansado. Foi então que o vulto apareceu de novo no horizonte. Na primeira olhada, achei que era miragem causada pelo calor. Mas quando cheguei mais perto, percebi que tinha algo errado. O formato era humano, alguém andando devagar na beira da pista, sem sombra para se esconder, sem nenhum carro por perto. Meu coração deu aquela batida seca. Caminhoneiro sente quando alguma coisa não encaixa. Cheguei mais perto, reduzindo de leve, e aí o impacto veio. Era uma mulher. Caminhando devagar, passos curtos, cabeça baixa, os braços soltos. O que me travou mesmo foi perceber que ela estava descalça, no calor de meio-dia, na BR-116. No meio daquele deserto quente, aquilo não fazia sentido. Nenhum. Parei no acostamento uns metros à frente. O coração estava apertado porque algo naquela cena trazia um tipo de preocupação que a gente não explica, só sente. Olhei pelo retrovisor, acompanhando a aproximação dela. O sol batia forte, refletindo nos cabelos bagunçados, na pele avermelhada pelo calor. Engoli seco. Desci da cabine devagar, atento, porque a estrada é cheia de história mal contada. E quando cheguei perto o suficiente, vi que ela estava tremendo. Não era só o calor. Era como se tivesse vindo de muito longe ou fugido de alguma coisa.
Senhora, tá tudo bem? Perguntei a voz mais suave do que eu imaginava que teria. Ela parou, olhou para mim com um olhar que parecia vazio e cheio ao mesmo tempo, como se estivesse tentando se agarrar a alguma coisa que não conseguia encontrar. Eu não sei onde estou, ela respondeu, a voz rouca, carregada de poeira e esforço. Aquele sotaque misturado, aquela confusão. Algo dentro de mim levantou bandeira vermelha. O que aconteceu com a senhora? Perguntei, mas ela desviou o olhar, como se a memória estivesse doendo. De repente, ela tropeçou. Instinto é tudo na estrada. Avancei rápido e segurei antes que caísse no asfalto quente. Cuidado, o chão está fervendo, falei, tentando ajudá-la a se equilibrar. Ela respirava fundo, como quem estava lutando para não desmaiar. Foi quando reparei nos pés, feridos, sujos, cheios de marcas. Não era caminhada de 5 minutos. Aquilo tinha história, história pesada. Ajudei a apoiar no meu braço e a conduzir até a sombra fina lateral do caminhão. O sol batia tanto que até a lataria esquentava demais. Ela encostou de leve, evitando tocar direto. Você estava sozinha na estrada? Perguntei. Ela olhou para o vazio, como quem procura resposta dentro de um buraco escuro. Eu acho que sim. Aquele acho caiu feito peso no meu peito. Não era só alguém perdido. Era alguém que tinha saído de algum lugar correndo ou acordado longe demais de onde deveria estar. Meti a mão na garrafa térmica e ofereci água. Ela pegou com as 2 mãos tremendo e bebeu como se tivesse sido salva de um deserto. Graças, sussurrou. O vento quente soprou, trazendo aquele silêncio que antecede coisa grande. E no fundo do meu estômago, aquela sensação estranha voltou com força. O dia não ia ser simples, nada naquela situação era simples. Entre o calor, a estrada vazia e aquela mulher descalça aparecendo do nada, parecia que alguém tinha mexido no destino sem pedir licença. Respirei fundo. Ali, na beira da BR, com o sol castigando e a mulher tremendo do meu lado, entendi que a viagem tinha acabado de mudar de rota e não tinha como voltar para a direção antiga. A estrada às vezes entrega mais do que carga, entrega pessoas, entrega segredos e entrega responsabilidades que a gente nem sabia que podia carregar. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e naquele olhar, cheio de medo e confusão, senti o peso de algo que ainda estava para acontecer. Ali, na quentura do meio-dia, a BR-116 abriu um capítulo que eu jamais teria imaginado, e não tinha como frear o que vinha pela frente. A linha branca da estrada parecia tremer no calor, como se estivesse prestes a se desfazer. Eu vinha num ritmo constante, o motor preenchendo o silêncio dentro da cabine, quando algo que não combinava com o cenário seco da BR-116 chamou minha atenção. Primeiro achei que era só mais um vulto distorcido pelo sol, mas quando me aproximei percebi que era uma pessoa, uma mulher, sozinha, no acostamento. Instintivamente reduzi a velocidade, não porque eu queria parar. Na verdade, meu primeiro impulso foi justamente o contrário, mas porque meu cérebro travou por uns segundos tentando entender o que estava vendo. Ela caminhava devagar, quase arrastando os pés, e quando digo descalça, não é modo de dizer. O chão fervendo, a poeira levantando em volta, e ela ali, como se tivesse saído de algum lugar que não fazia sentido naquele trecho de estrada. Meu coração deu um impacto estranho dentro do peito. Não era comum ver alguém andando ali, naquele nada infinito, muito menos alguém naquele estado. Aproximei mais, encostando o caminhão uns 30 metros adiante. Não desliguei o motor de imediato. Fiquei ali, segurando o volante com mais força do que precisava, olhando pelo retrovisor. Ela continuou andando, lenta, a cabeça baixa, cabelo claro preso num coque frouxo, pele marcada pelo sol e pela poeira. As roupas, uma camiseta larga, uma saia curta, pareciam ter sobrevivido a alguma coisa que eu não tinha como adivinhar. Minha mente começou a martelar tudo ao mesmo tempo. Se envolve, dá problema. Mas se não envolver, como é que a consciência fica depois? E se for golpe?
E se for alguém precisando de ajuda de verdade, a estrada tem esse poder de colocar a gente diante de escolhas que ninguém quer fazer. Suspirei fundo, passei a mão no rosto suado e finalmente desliguei o motor. Abri a porta devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse assustar não sei o quê. Quando pulei no chão, o calor subiu pelas minhas pernas como fogo. Caminhei até ela, sentindo meu peito apertar, e parei a uns 3 passos de distância. Moça, tá tudo bem? Falei num tom que tentei deixar calmo, mesmo percebendo que ela nem tinha forças para se assustar. Ela ergueu o rosto. E foi aí que algo dentro de mim virou. Os olhos dela estavam vermelhos, não só de sol, mas de cansaço, de choro antigo. Um tipo de olhar que diz, eu já aguentei demais. Ela respirou como quem precisava de ar para dizer qualquer coisa. Eu preciso sair daqui, murmurou, a voz fraca, rouca. Só me tira dessa estrada. Não era um pedido comum. Não era mulher vendendo história. Não era gente perdida querendo carona até o próximo posto. Era outra coisa, algo mais fundo, mais carregado. Coloquei um passo para frente, devagar. Tá machucada? Quer água? Ela negou, balançando a cabeça. Só me tira daqui. Havia medo ali, não de mim, mas de algo que ela deixava para trás. E isso acendeu um sinal forte dentro da minha cabeça. Olhei ao redor. Nada além da estrada queimando e do vento quente. Nenhum carro, nenhum barulho, nada. De onde você veio? Ela hesitou. Olhou por cima do ombro, como quem teme que o próprio passado venha correndo alcançá-la. Não importa. Por favor. E então vacilou. O corpo dela simplesmente perdeu sustentação por um segundo, como se fosse cair. Eu avancei e segurei seu braço por reflexo. A pele estava quente demais. Ela tremia um pouco. Vamos, entra no caminhão aí. Tem ar frio, água e sombra. Ela concordou com um movimento quase imperceptível. Levei-a até a cabine. Cada passo parecia pesar toneladas. Abri a porta, ajudei-a a subir. Quando ela sentou, encostou a cabeça no encosto e fechou os olhos, como se aquele fosse o primeiro lugar seguro que encontrava em horas, talvez dias. Dei a volta e entrei pelo lado do motorista. Liguei o motor, deixei o ar-condicionado no máximo. Peguei uma garrafa d'água e coloquei na mão dela. Bebe devagar. Ela levou a garrafa aos lábios com um cuidado quase infantil. 1 minuto depois, abriu os olhos e me encarou. Agradecida, mas ainda tensa, como se mantivesse um ouvido atento para qualquer coisa lá fora. Qual é seu nome? Eu me perguntei, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Helena, respondeu baixinho. E você? Santiago, falei automático, mas firme. E me diz, você está fugindo de alguém? O silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer resposta. Ela olhou para a estrada pela janela, o sol refletindo nos olhos cansados. Eu só precisava sair andando, antes que ele voltasse. A frase ficou pairando ali dentro da cabine, cortando o ar frio como lâmina. Ele quem? Ela respirou fundo, passou a mão no rosto. Só dirige, por favor. Engatei a marcha, puxei o caminhão de volta para a pista. Não insisti, mas dentro de mim, algo já dizia que aquela mulher ia mudar o curso daquela viagem inteira. E enquanto eu acelerava, sentia que o trecho seguinte da estrada não seria nada parecido com o que eu estava acostumado a enfrentar. A sensação de que tínhamos acabado de atravessar uma fronteira invisível me acompanhou nos primeiros quilômetros. E o mais curioso era que, mesmo sem conhecer Helena, eu sabia que o que quer que estivesse vindo atrás dela, possivelmente vinha atrás de nós agora. O caminhão avançava firme pela pista, mas a tensão dentro da cabine ia crescendo a cada quilômetro. Helena mantinha os olhos fixos no vidro, como se tivesse medo até do reflexo dela mesma. De vez em quando, ela respirava fundo demais, como quem tenta não se desmontar por dentro. Eu seguia dirigindo, tentando manter a voz calma, sem pressionar, mas era impossível ignorar o peso daquele silêncio. Você quer que eu deixe você no próximo posto? Lá costuma ter movimento, segurança. Ela hesitou um segundo antes de responder. Pode ser. Só não quero ficar aqui.
A frase pareceu soltar mais poeira no ar do que os pneus no asfalto. E foi ali, naquele instante simples, que percebi. Tinha alguma coisa realmente errada. Não era só alguém cansada da caminhada. Era alguém fugindo de algo que ainda grudava nela. Engatei a quinta marcha, puxei o caminhão mais para frente na pista, mas sem acelerar demais. O sol já baixava, deixando aquele tom alaranjado que fazia tudo parecer mais lento, exceto o meu pensamento. Ele corria. Tentei puxar conversa de leve. Você estava indo para onde, Helena? Ela umedeceu os lábios, segurou a garrafa de água com força demais. Para lugar nenhum. Eu só precisava ir. Não dava mais para ficar. O jeito como ela disse aquilo tinha um tremor por trás. Mas não era tremor de frio. Era o tipo de tremor de quem ainda está ouvindo passos atrás de si, mesmo quando não há ninguém. Eu não insisti. Não ainda. Respeitei o espaço dela. Mas conforme os minutos passavam, fui reparando em detalhes que tinham escapado no começo. O jeito que ela segurava a barra da saia como se não quisesse que alguém visse mais do que precisava. O cabelo preso às pressas, torto, com alguns fios quebrados. A pele do braço, marcada por manchas roxas já meio amareladas em diferentes estágios. Nenhuma delas parecia recente e nenhuma parecia acidental. Aquilo me fez apertar mais forte o volante. Na estrada, a gente aprende a reconhecer quando algo não se encaixa. E ali tudo estava fora do lugar. Olhei de relance para ela. Helena percebeu, mas não virou o rosto. Só suspirou como se já estivesse acostumada a ser observada daquele jeito. Eu sei o que você está pensando, ela murmurou, mas não é tão simples. Ninguém disse que era. Ela abriu um sorriso curto, triste. Um sorriso que parecia ter sido usado tão pouco que já nem cabia direito no rosto. Você nem sabe quem eu sou, nem o que fiz. Eu não sei, não. Mas sei que estava descalça, sozinha e quase desmaiando numa estrada onde ninguém passa a pé. Isso já me diz alguma coisa. Ela engoliu seco. Obrigada por parar. A gratidão dela não tinha exagero. Era crua, verdadeira. Como se ninguém tivesse feito nada parecido por ela em muito tempo. O vento começou a entrar pela janela, trazendo aquele cheiro típico de estrada quente misturado com mato seco. Helena fechou os olhos um instante, talvez tentando respirar um pouco de paz. Mas logo seu corpo enrijeceu de novo, como se lembranças ruins sempre viessem cedo demais. Reparei no pulso dela quando levantou a garrafa para beber mais um gole. Havia ali uma marca fina, quase escondida, como se alguém tivesse apertado com muita força. Não perguntei. Meu peito já doía com o que a imaginação mostrava. O silêncio voltou entre nós, mas não era mais vazio. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, cheio de perguntas que eu ainda não podia fazer. Helena, você está em perigo? Arrisquei, mantendo a voz baixa. Ela mordeu o lábio, desviou o olhar e respondeu depois de alguns segundos longos. Eu estava, talvez ainda esteja, mas agora não sei. Isso não me tranquilizou nem um pouco. Pelo contrário, algo dentro de mim acendeu como farol alto, alerta total. O trecho em que entrávamos era mais isolado, com curvas prolongadas e matas dos dois lados. E do nada, Helena se virou rápido demais, como se tivesse ouvido algo lá fora. Eu também ouvi. Algum carro vindo atrás. Nada demais em teoria. Só que ela ficou rígida, a mão apertando a barra da saia novamente. É ele? Perguntei sem rodeios. Ela demorou a responder. O carro se aproximava. As luzes batiam nos retrovisores. O som do motor crescendo. Helena respirou fundo, fechou os olhos, abriu devagar e negou com a cabeça. Não é ele, mas eu achei que fosse. O medo dela era tão físico que dava para sentir. Ele atravessava a cabine, encostava na minha pele, fazia meu estômago virar. Relaxa, tá tudo certo. Ela puxou o ar com esforço. Desculpa, eu não queria atrapalhar sua viagem. Você não está atrapalhando, Helena. Estrada é cheia de surpresa. Só que algumas vêm pesadas demais, né? A resposta dela veio num fio de voz.
Seguimos assim por mais alguns quilômetros, o caminhão ronronando constante, o sol descendo devagar, Helena tentando controlar o próprio corpo para não tremer, e eu ali lidando com a sensação cada vez mais forte de que essa história ainda ia virar a minha vida de cabeça para baixo. Ainda faltava um bom trecho até o próximo posto. Tempo suficiente para muita coisa mudar ou piorar. Mas uma coisa eu já sabia sem sombra de dúvida. Eu tinha decidido ajudar aquela mulher. E querendo ou não, aquela decisão já tinha me puxado para dentro do problema dela. E problemas assim nunca vêm sozinhos. Quando entrei no pátio do posto, o sol já tinha virado aquele laranja pesado que parece escorrer pelo horizonte. O movimento era médio. 2 caminhões-tanque, um ônibus de linha descansando com o motor estalando no calor e uns 3 carros pequenos perto da lanchonete. Parei a carreta perto da bomba, puxei o freio de mão e respirei fundo, tentando aliviar a tensão que já vinha se arrastando desde o acostamento. Helena não mexeu um músculo, ainda de cabeça baixa, abraçando os próprios joelhos como se quisesse ocupar o menor espaço possível na boleia. Chegamos, falei, suave, tentando dar alguma segurança. Vou descer para abastecer. Se quiser esticar as pernas, ela levantou o olhar, rápido, assustado. Não, prefiro ficar aqui. Assenti. Não era hora de forçar nada. Desci devagar, fechei a porta com cuidado e fui na direção da bomba. O frentista me cumprimentou com aquele ar cansado de fim de turno. Boa tarde, chefe. Completo? Manda ver, parceiro. Enquanto ele encaixava a mangueira no tanque, notei uma figura parada perto da porta da conveniência. Um homem magro, camisa amarela, boné desbotado. Tinha um copo de isopor na mão, mas não bebia. Só observava. Primeiro olhou para mim, depois para o caminhão. E então, como se fosse atraído por um ímã, fixou os olhos na cabine. No banco do carona, Helena levantou um pouco a cabeça. O homem a viu e endireitou o corpo como se tivesse reconhecido algo. Ou alguém. O estômago gelou. Tudo bem aí? Perguntei ao frentista, tentando parecer natural. Tudo normal, patrão. Só esse cara aí que chegou faz pouco e não comprou nada. Tá encostado desde então. O frentista falou isso sem maldade, mas cada palavra acendeu um alerta diferente na minha cabeça. Olhei de novo. O sujeito não desviou o olhar. Helena, dentro do caminhão, percebeu. Seus ombros se encolheram. Ela virou o rosto para a janela contrária, mas era tarde demais. Aquele cara já tinha cravado os olhos nela de um jeito estranho, insistente. Fui até a cabine, como quem só quer pegar a carteira. Abri a porta e subi um degrau. Helena, ela virou para mim com o rosto pálido. Eu vi, sussurrou. Ele tá olhando. Você conhece ele? A voz dela saiu trêmula, quase um soluço abafado. Não sei, mas parece. Não sei explicar, mas me dá medo. Ela não precisava explicar. Estava estampado. Espera aqui, falei baixinho. Não faz movimento brusco. Tranca a porta depois que eu descer. Ela obedeceu antes mesmo de eu terminar de falar. Voltei para o lado de fora, fechei a porta devagar, ouvi o clique da trava. Caminhei até o frentista para pegar a nota. Enquanto assinava, senti o olhar do sujeito queimando nas minhas costas. Resolvi encarar. Me virei devagar e cruzei os olhos com ele. Não baixei o olhar. Ele também não. Era aquele tipo de cara magro, mas com postura de quem se acha maior do que é. A forma como segurava o copo, firme demais, me disse 2 coisas. Ele tinha vício e tinha raiva guardada. E agora tinha interesse demais no que estava dentro do meu caminhão. Quer alguma coisa, parceiro? Perguntei, alto o suficiente para deixar claro que eu não estava gostando daquilo. Ele sorriu. Foi um sorriso torto, meio lento, que não combinava com a situação. Só tô vendo o movimento, respondeu. A forma como ele disse aquilo não me enganou, nem um pouco. Voltei para o caminhão sem dar as costas totalmente para ele. Passei ao lado, com aquele cuidado de quem não quer provocar, mas também não quer parecer vulnerável. Antes de subir, vi pelo canto do olho. Ele deu 2 passos à frente, como se quisesse se aproximar mais. Helena me esperava com a respiração curta, como se tivesse corrido. Podemos ir? Ela pediu, quase implorando. Claro que podíamos e devíamos.
Subi, bati a porta, liguei o motor sem perder tempo. Só que antes de engatar a ré para manobrar e sair, o sujeito apareceu a uns 3 metros parado, de frente para a cabine. Helena o viu. A mão dela agarrou meu braço. Ele não tá vindo atrás, né? Não ainda, respondi tentando controlar o tom. O homem ergueu o copo num gesto que parecia um cumprimento, mas os olhos diziam outra coisa, uma cobrança, um aviso ou uma ameaça muda. Sem enrolar, engatei a primeira, dei seta e puxei o caminhão para frente. Helena não respirou até o posto começar a ficar para trás. Quando finalmente saiu o ar dos pulmões dela, veio junto um tremor, como se o corpo todo tivesse esperando aquele momento para desabar. Quem era ele? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu não sei, mas ele olhou para mim como se soubesse de onde eu vim. E aquilo gelou minha nuca, porque quando uma pessoa que está fugindo diz isso, não é exagero, é instinto, é memória do medo falando mais alto. A gente acelerou, pegando de volta a BR. A luz do entardecer foi ficando mais fraca, mais fria, e Helena grudou no banco como se tivesse medo até da sombra dela. E enquanto a estrada se abria na nossa frente, só uma coisa martelava na minha cabeça. Quem quer que estivesse atrás daquela mulher tinha acabado de nos encontrar tempo demais. E se ele estava ali, parado naquele posto, olhando daquele jeito, era porque a história dela era muito maior e muito mais perigosa do que eu imaginava. Quando o posto finalmente virou só um ponto distante no retrovisor, o silêncio tomou conta da cabine. Não era aquele silêncio pesado de antes, era outro, um silêncio de quem carrega coisa demais no peito e não sabe por onde começar. Helena ficou alguns minutos olhando a estrada passar pela janela, mãos tremendo no colo. O vento quente entrou pela fresta da janela, balançando o cabelo dela, mas nem isso parecia tirar ela daquele transe. Quer falar? Perguntei sem pressão. Ela respirou fundo, como se juntasse coragem. Eu não sei por onde começar, murmurou. Começa do jeito que der. Ela passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Eu não estava andando naquela estrada por acidente, disse finalmente. Eu estava fugindo. O jeito que ela falou a palavra fugindo fez meu peito apertar. Não tinha drama, não tinha exagero. Tinha só verdade crua. Fugindo de quem? De alguém que dizia me amar. Ela engoliu seco. Nunca começou com um grito. Nunca começa assim, né? Ele era carinhoso, atencioso, dizia que me protegia do mundo. Eu acreditava. Eu queria acreditar. O caminhão seguia firme na BR, mas por dentro eu sentia que a estrada tinha mudado. Ficado mais estreita, mais pesada, mais cheia de sombra. E aí? Incentivei, voz baixa. Ela continuou. Um dia ele começou a escolher minhas roupas. Depois queria saber com quem eu falava. Depois, onde eu estava a cada minuto. Eu achava que era cuidado, até perceber que era prisão. Ela ficou quieta por um momento, como se lembrasse de alguma coisa específica que não queria trazer à tona. A primeira vez que ele levantou a voz, eu desculpei. A primeira vez que me segurou pelo braço forte demais, eu disse para mim mesma que não doía tanto assim. Mas quando a voz dela falhou, quando ele bateu de verdade, eu entendi que não tinha mais volta. Fechei a mão no volante, tentando controlar a raiva que subia no meu peito como um fogo. Você fez certo em fugir, falei. Ela sorriu sem sorriso, só de canto. Fugir não é tão fácil quando a pessoa conhece todos os seus passos. Ele sabe onde minha família mora, sabe onde eu trabalhava. Sabe, meus amigos, eu só fui, corri, do jeito que deu. O silêncio voltou, mas dessa vez parecia um passo adiante. Ela estava dividindo a carga, e eu estava ali para segurar junto. Não sei para onde eu estou indo, confessou. Só sei que não quero voltar. A estrada parecia ouvir cada palavra, como se guardasse aquilo na memória do asfalto. Eu respirei fundo, pensando no que dizer. Você está segura aqui, eu falei, decidido. Enquanto eu tiver volante na mão, ninguém encosta em você. Ela virou o rosto para mim. Não era um olhar de crença total, nem de alívio completo, mas era um começo, um fio de confiança. Valeu,
ela disse baixinho. Por alguns minutos, ficamos só nós dois, o ronco do motor e a BR se esticando como um caminho que ia muito além do que a gente podia ver. Até que algo no retrovisor chamou minha atenção. Um carro, prata, faróis acesos, mesmo com o sol ainda forte. Seguia tranquilo, mantendo distância, nada demais à primeira vista. Só que, a terceira vez que eu olhei, ele ainda estava lá, mesma posição, mesmo ritmo. Talvez coincidência, talvez não. Apertei o volante sem comentar nada. Não queria alarmar Helena antes da hora, mas continuei observando. A cada curva, ele reaparecia. A cada subida, ele surgia mais uma vez, como um feixe de luz insistente no retrovisor. Ela percebeu minha mudança de respiração. Aconteceu algo? Perguntou, tentando esconder o medo, mas não conseguindo. Eu hesitei por um segundo, mas preferi ser honesto. Tem um carro prata que está atrás há um tempo. Pode ser só alguém seguindo o fluxo. Mas você não acredita muito nisso, ela completou, adivinhando pelo tom da minha voz. Não respondi diretamente. Em vez disso, reduzi um pouco a velocidade. O carro atrás reduziu também. Depois aumentei. Ele aumentou. Helena levou a mão à boca, um gesto automático de pânico. É ele? Sussurrou. Ainda não sei. O coração dela parecia bater alto demais dentro da cabine. Ela ajeitou o cinto, como se isso pudesse proteger de alguma coisa. E se for ele? Calma. Primeiro a gente tem que ter certeza. Mas eu não tinha certeza de nada. E isso era o que mais incomodava. O carro manteve distância por mais alguns quilômetros. Depois, numa descida longa, ele se aproximou um pouco mais. Não o suficiente para ultrapassar, mas o suficiente para minha nuca arrepiar. Helena virou todo o corpo na direção da janela, como quem tenta ver sem ser vista. Não olha muito, avisei. Se for coincidência, a gente não quer chamar atenção. Ela obedeceu, mas o tremor no joelho dela denunciava o medo. Eu posso descer no próximo posto, disse ela, entre respirações rápidas. Você não precisa se meter nisso, nem pensa nisso, respondi. Eu não deixei você lá atrás para te abandonar agora. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse tentando segurar o próprio corpo firme. O carro, então, desapareceu atrás de um caminhão-tanque numa curva mais fechada. Fiquei atento, esperando ele reaparecer. 5 minutos, 10, 15, nada. A tensão continuou. Porque quando o perigo some, às vezes é pior do que quando ele está visível. Helena olhou para mim, como se procurasse uma resposta no meu rosto. Acha que fomos só nós que imaginamos? Não sei, respondi sincero. Mas vamos ficar atentos. A noite começava a querer cair, devagar, como um lençol escuro se espalhando. E mesmo sem o carro no retrovisor, a sensação de que não estávamos sozinhos ficou ali, agarrada à cabine, como pó de estrada que não sai nem lavando. Helena demorou um pouco para começar a falar. Ficou olhando pela janela, os dedos inquietos no próprio colo, como se buscasse coragem nas rachaduras do horizonte. O silêncio entre nós ficou pesado, mas não desconfortável. Era como se eu estivesse oferecendo um espaço seguro, mesmo sem dizer nada. Quando ela respirou fundo, já deu para sentir que vinha coisa séria. Eu não fui sempre assim, ela murmurou, sem tirar os olhos da estrada. Eu era alguém mais viva, mais presente. Esperei. A última coisa que eu queria era apressá-la. Meu casamento parecia normal no começo. Ele era carinhoso, gentil, sabe aquele tipo de homem que todo mundo elogia? O tipo que engana fácil? Ela soltou uma risada curta, amarga. Pois é, esse aí. A maneira como ela falava já dizia mais do que as palavras. A voz dela tinha aquele tremor discreto de quem cansou de segurar tudo sozinha. No início, era só umas implicâncias. Uma roupa que ele não gostava, um amigo que não parecia confiável. Pequenas coisas. Depois começou a virar regra. Ele queria saber com quem eu falava, aonde eu ia, por que eu demorava 5 minutos a mais para chegar em casa. Cada detalhe virava motivo. Ela apertou o pulso com a outra mão.
como se tentasse apagar uma marca antiga. E quando eu reclamava, ele dava aquele sorriso calmo, sabe? Aquele sorriso que faz você pensar que está exagerando. E eu acreditava. A gente sempre acredita quando quer que tudo dê certo. A estrada parecia mais estreita de repente. Talvez fosse impressão, talvez fosse a tensão dela me contaminando. Com o tempo, eu fui sumindo. Parei de ver minhas amigas, perdi contato com minha família. Ele dizia que eram más influências, que só atrapalhavam o nosso casamento. E eu cedi, uma vez, depois outra. E quando vi, estava presa. O retrovisor vibrava com a vibração da pista, mas mesmo assim eu percebi o carro prata de novo, distante, de novo, aquele mesmo ponto teimando em voltar. E aí aconteceu uma coisa que não dá para perdoar. Helena sussurrou isso como se a frase fosse feita de vidro. Não perguntei o quê, só deixei que ela continuasse quando quisesse. Ele começou a mexer no meu celular, lia minhas conversas, apagava o que não gostava. Depois passou a escolher o que eu vestia. Ele controlava tudo, amigos, horários, trabalho. E eu não percebi que aquilo não era cuidado, era posse. Suas unhas arranharam de leve a perna, como se a lembrança tivesse textura. Mas o pior foi quando ele começou a falar da minha família. Disse que minha mãe era tóxica, que meu irmão me usava, que eu era melhor sem eles. Ele me afastou de todo mundo que eu amava. Ela engoliu seco. Eu deixei de ir ao aniversário da minha mãe porque ele fez uma cena dentro de casa. Eu chorava, eu tremia. E ele dizia que se eu fosse, era porque eu não o respeitava. Depois daquele dia, minha mãe nunca mais me ligou. Ela achou que eu tinha escolhido me afastar. A respiração dela ficou curta. Abri um pouco o vidro, deixando o ar entrar para aliviar o clima. Funcionou só um pouco. Até que uma noite, ele me trancou para fora de casa, para eu aprender. Fiquei ali, sentada no chão até amanhecer, e quando ele abriu a porta, agiu como se nada tivesse acontecido. Um arrepio me correu. A forma como ela contou aquilo, quase sem emoção, tornou tudo ainda mais real e muito mais cruel. Foi ali que eu entendi. Eu podia tentar justificar a vida inteira, mas aquilo nunca ia melhorar. Helena virou o rosto para mim pela primeira vez em muito tempo. Eu só precisava de uma chance de sair antes que eu virasse, sei lá, uma sombra. E ali, no meio daquela confissão pesada, o carro prata surgiu de novo no retrovisor. Dessa vez, mais perto. Não falei nada. Não podia assustá-la. Mas acelerei devagar, como quem só quer ganhar tempo na estrada. Ela voltou os olhos para fora. Eu fugi sem olhar para trás. Peguei a bolsa, um chinelo e saí andando. Nem pensei. Só andei com medo dele vir atrás. Porque ele sempre vem atrás. A frase ficou pendurada no ar, ligeira e sombria. Você acha que ele pode estar me procurando? Ela perguntou com a voz quase infantil. Engoli o impulso de olhar para o retrovisor outra vez. Não queria que ela percebesse. Acho que você fez o certo em sair, respondi, tentando manter a voz firme. E agora você não está sozinha. Ela fechou os olhos por um segundo, como se tivesse esperado ouvir isso por anos. A estrada continuou reta, o vento entrando com cheiro de terra seca. À nossa frente, o sol começava a se esconder atrás de um morro, esticando sombras longas pela pista. O carro prata sumiu atrás de um caminhão gigantesco, o que me deu um alívio instantâneo. Alívio curto, mas alívio. Helena ajeitou o cabelo atrás da orelha, um gesto simples, mas carregado de significado. Era como se ela estivesse tentando se recompor, reconstruir alguma parte dela que ficou pelo caminho. Ela respirou fundo, como quem finalmente solta um peso enorme. Desculpa se falei demais, murmurou. Helena, você não imagina o quanto eu prefiro ouvir sua verdade do que te ver carregando isso sozinha. Ela sorriu de canto. Um sorriso pequeno, mas que trouxe um tom diferente ao carro. Pela primeira vez, desde que a encontrei no acostamento, ela parecia humana de novo. Não só medo e fuga. Tinha luz ali. Uma luz tímida, mas viva. Obrigada, ela disse baixinho. E foi nesse momento
Justamente quando o clima começava a ficar mais leve, que senti o coração apertar de novo, porque lá atrás, entre faróis distantes e poeira levantada pela pista, o carro prata apareceu de novo. Agora definitivamente mais perto. E aí eu entendi. Aquilo não era coincidência. O passado de Helena não estava tão longe quanto ela queria, e talvez não estivesse disposto a deixá-la seguir em frente. Por alguns minutos, deixei que o silêncio ocupasse o espaço entre nós. Não era aquele silêncio desconfortável, pesado. Era um tipo mais raro, quase íntimo, que aparece quando duas pessoas carregam histórias demais e não sabem por onde começar. O carro seguia firme pela estrada e o vento que entrava pela janela dava uma sensação estranha de frescor e inquietação ao mesmo tempo. Foi aí que comecei a sentir um peso conhecido apertar meu peito. Algo que eu sempre driblava quando estava sozinho na boleia, algo que eu enterrava toda vez que a estrada me chamava. Mas ali, com Helena ao meu lado, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, parecia impossível ignorar. Não sei se foi a forma como ela contou o que passou, ou o jeito que ela segurou o medo com as duas mãos e ainda assim tentou seguir em frente. Mas alguma coisa dentro de mim se remexeu, como se ela tivesse encostado num lugar que eu achava que já estava morto. Pisquei lento, tentando espantar a lembrança da última vez que estive com a minha família. A despedida seca com meu pai, a discussão idiota com meu irmão por causa de uma dívida que nem era tão grande assim, e a minha mãe, sempre tentando juntar os cacos, sempre me pedindo para voltar no fim do ano, e eu nunca indo. No fundo, eu sabia. Não era falta de tempo. Era medo. Medo de encarar os erros, medo de pedir desculpa, medo de descobrir que talvez eu tivesse me tornado alguém que eles não reconheciam mais. E por incrível que pareça, foi Helena que trouxe isso à tona. Ela, com a vida quebrada e o passado assombrando cada passo, fez eu perceber que eu também vinha fugindo há muito tempo. Você tá estranho. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, virando um pouco o corpo para me observar melhor. A voz dela tinha aquela suavidade preocupada que às vezes dói mais do que qualquer bronca. Nada demais, menti, dando um sorriso rápido. Só pensando. Pensando em quê? Suspirei. Eu podia muito bem ter inventado outra coisa, mudar de assunto, fingir, mas percebi que não queria mais fazer isso. Não com ela. Pensando em como você me lembra coisas que eu tentei deixar para trás, admiti. Ela franziu a testa, mas não falou nada. Só esperou. Eu também tenho uns pedaços mal resolvidos aí pelo caminho, continuei. Coisas com minha família, coisas comigo mesmo. O carro prata passou pela minha mente por um segundo, mas nem isso tirou o foco do que eu precisava dizer. Quando você começou a contar da tua mãe, do afastamento, sei lá, Helena, bateu fundo. Eu também deixei minha mãe falando sozinha um monte de vezes. Troquei abraço por desculpa, conversa por silêncio. Talvez porque eu não sabia lidar com as coisas. Talvez porque eu preferi fugir. Ela se ajeitou no banco, dando mais atenção, como se estivesse ouvindo um segredo importante. Eu me acostumei com a solidão, falei. A estrada virou desculpa para tudo, para não voltar no Natal, para não resolver briga, para não olhar no espelho e admitir que eu podia ter feito melhor. Fiquei quieto por alguns segundos, sentindo a garganta apertar com algo que eu nunca admitia para ninguém. E agora, sei lá, ver você tentando juntar os seus pedaços me faz lembrar que eu larguei os meus jogados por aí. Só que a diferença é que você correu para sobreviver, eu corri para não sentir. Helena abaixou os olhos, como se estivesse absorvendo cada palavra. Depois ela falou bem baixinho, todo mundo foge de alguma coisa. Concordei, mas tem fuga que custa caro. Ela virou o rosto para mim de novo. Nos olhos dela havia um brilho diferente. Não era pena, não era comparação, era reconhecimento, um tipo de cumplicidade silenciosa, como se nossas dores conversassem sozinhas no ar. A gente aprende a carregar as feridas, ela disse. Só que tem algumas que a gente precisa abrir de novo para cicatrizar direito. Assenti. Eu tô começando a perceber isso. Por alguns quilômetros, ficamos presos num silêncio mais leve, quase confortável.
A estrada parecia mais calma, mais larga, como se nos desse uma pausa rápida no meio do caos. Mas de vez em quando, uma sombra no retrovisor chamava minha atenção. Às vezes parecia ser o carro prata, às vezes não. Talvez fosse só paranoia, talvez não. Helena percebeu minha inquietação, mesmo sem eu comentar nada. "Você está vendo alguma coisa?" ela perguntou. "Não sei", respondi. "Às vezes acho que sim, às vezes acho que é só a pista mexendo comigo." "Você acha que é ele?" ela insistiu, com a voz já carregada daquele medo que eu tinha visto lá no posto. "Não sei ainda", repeti, tentando controlar o tom. "Mas eu tô aqui. Se for, ele não encosta em você." Ela desviou o olhar, emocionada, como se aquela proteção mexesse com uma parte dela que ninguém cuidava há muito tempo. "Por que você está fazendo isso por mim?" ela perguntou, quase sussurrando. Fiquei pensando antes de responder. Pensei no dia em que a encontrei na beira da estrada, sozinha, descalça, com os olhos cheios de um pedido mudo de ajuda. Pensei nas histórias que carregávamos, nos silêncios que dividimos, nas dores que, de alguma forma, se reconheceram uma na outra. Porque, de algum jeito, você me fez lembrar que ainda existe coisa que vale a pena cuidar. Respondi com uma sinceridade que me surpreendeu. Ela respirou fundo, deixando o ar sair como se estivesse aliviando um pouco da angústia. "Obrigada", disse ela, tocando meu braço com cuidado. Aquele toque simples mexeu comigo mais do que deveria. Parecia ter acendido alguma coisa que eu achava que já tinha apagado. Algo que eu não sentia há anos. Talvez fosse esperança. Talvez fosse medo. Talvez fosse as duas coisas juntas. A estrada seguia e eu tinha a sensação de que algo grande estava vindo. Uma escolha, um confronto, talvez até um acerto de contas com aquilo que cada um de nós tentou deixar para trás. Enquanto o céu começava a mudar de cor, eu percebi uma coisa que me deu um frio na espinha. Não era mais só sobre proteger Helena. Era sobre enfrentar as minhas próprias vozes internas. E essas vozes, por mais que eu tentasse ignorar, estavam gritando que a gente estava chegando perto demais de um ponto sem volta. Quando olhei pelo retrovisor de novo, o sangue gelou antes mesmo de eu conseguir pensar. O carro prata estava lá, dessa vez bem mais perto do que antes. Não era coincidência, nem impressão. Ele mantinha uma distância calculada, como quem conhece o suficiente da estrada para não chamar atenção, mas sabe exatamente onde quer chegar. Helena percebeu meu olhar. Ela seguiu minha linha de visão, e no instante em que enxergou o veículo, a cor sumiu do rosto dela. Os dedos dela apertaram o cinto de segurança, como se aquela fosse a única âncora que ainda segurava sua respiração. "É ele!" ela murmurou, quase sem voz. O mundo pareceu diminuir dentro da boleia. Senti a pressão de alguma coisa invisível empurrando meu peito. Eu queria perguntar, queria confirmar, mas a resposta já estava estampada nos olhos dela. O medo não era novo. Era um medo que ela já conhecia de longe, como quem reconhece o som de um passo no escuro. E, de repente, tudo mudou. Eu tirei o pé do acelerador por reflexo, processando o que vinha pela frente, mas Helena colocou a mão no meu braço, tensa. "Não diminui", ela pediu firme. "Ele sabe quando eu fico com medo." Aquela frase ficou girando na minha cabeça como um anúncio de emergência. Enquanto mantinha o caminhão estável, senti uma mistura de raiva e impotência subindo como fogo. Não era só a presença do carro. Era o que ele significava. Era o que ele já tinha feito com ela. E o que provavelmente ainda pretendia fazer. Helena respirou fundo, se preparando para um mergulho doloroso na própria história. E então começou a falar. Ela encarou a estrada à frente, como se ver movimento a ajudasse a não desmoronar. "Eu tentei avisar a polícia", ela disse. "Contei tudo, mostrei as mensagens, as marcas, tudo. Mas você sabe como é. Quando o agressor tem dinheiro e amigos nos lugares certos, a verdade vira só mais uma opinião." Eu fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Ele ficou furioso quando descobriu da denúncia. Disse que ia acabar com minha vida, com minha família, com tudo que eu amava.
Eu só consegui fugir porque uma vizinha bateu no portão na hora que ele começou a gritar. Ela respirou fundo de novo, mas desta vez a voz tremeu. Eu achei que tinha despistado. Mudei de trajeto, mudei de direção, saí sem levar nada. Só que ele sempre sabe. Ele tem esse jeito de achar que eu ainda pertenço a ele. O carro prata manteve a mesma distância, como se estivesse brincando com o próprio poder de aparecer e desaparecer entre curvas, sempre controlando o timing da ameaça. Um predador paciente. E foi aí que outra ficha caiu. Helena levantou o punho da camisa e me mostrou algo que eu ainda não tinha visto. Um roxo recente, marcado nos ossos do pulso, como se alguém tivesse segurado com força demais. Foi ontem, ela disse encarando a própria pele. Eu saí correndo depois disso. Meu estômago virou. Tudo dentro de mim ficou quente, pesado, pulsando num ritmo que não combinava com a estrada. Ele te bateu? Perguntei mesmo sabendo a resposta. Ela assentiu. Não tinha drama, não tinha exagero. Era a verdade dura, fria, uma verdade que carregava mais dor do que qualquer palavra. Não foi a primeira vez, ela confessou, mas foi a pior, porque dessa vez ele não tentou esconder. Ele queria que eu sentisse medo, queria que eu entendesse que para ele eu não tenho saída. Quando ela terminou de falar, percebi algo estranho acontecendo comigo. A raiva que antes queimava agora tinha virado uma força diferente. Não era impulsiva, era mais profunda, mais certeira. Um tipo de determinação que eu nunca tinha sentido na estrada antes. Eu sabia que não podia simplesmente acelerar e achar que resolveria. Mas também não dava para fingir que era coincidência. O carro estava nos seguindo, o marido dela estava ali. E a cada quilômetro ele chegava um pouco mais perto. Olhei para o retrovisor novamente. Dessa vez, meus olhos não procuravam a silhueta do carro. Procuravam entender o que fazer com aquele perigo real, presente, inevitável. Helena percebeu que eu estava calculando tudo. E talvez por isso ela tenha decidido abrir o que até então parecia ser a parte mais pesada da história. Eu sei o que você deve estar pensando, ela disse. Que eu deveria ter fugido antes, que eu deveria ter contado para alguém. Mas eu tinha medo. Ele me isolou de tudo. Ele me afastou da minha família, dos meus amigos, de mim mesma. Ela virou o rosto para a janela, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. O pior não era apanhar. O pior era acreditar que eu merecia. Aquela frase bateu como um soco seco no estômago, porque eu já me sentia assim, não pelos mesmos motivos, mas pela mesma lógica cruel da culpa. A gente se acostuma a levar a porrada e acha que fazer diferente é ousadia demais. Você não merecia nada disso, falei, firme, sem tirar os olhos da estrada. Ela não respondeu de imediato, só respirou. E foi nessa respiração que percebi o quanto ela estava lutando não só contra o marido, mas contra um passado inteiro que tentava puxá-la de volta. O carro prata se aproximou mais. Dessa vez, o farol refletiu direto no retrovisor, me cegando por um segundo. O tipo de manobra que não era acidente, era recado. Ela virou para mim de novo, agora com uma seriedade nova, quase dura. Se ele encostar na gente, ele não vai conversar. Ele não veio para falar comigo, ele veio para me levar. E naquele instante, tive a certeza de que a história tinha mudado de nível. Não era mais sobre uma mulher fugindo. Não era sobre compaixão, nem sobre coincidência, era sobre sobrevivência. A estrada longa à frente já não parecia tão livre, parecia estreita, cheia de bifurcações invisíveis, cada uma levando a um destino diferente. E eu tinha acabado de entrar no conflito de alguém que vinha sangrando há muito tempo. Mas agora não dava mais para voltar atrás. Eu respirei fundo, segurei firme no volante e pela primeira vez desde que peguei Helena na estrada, senti medo de verdade. Não por mim, mas porque eu sabia, com todas as certezas possíveis, que aquele homem não estava ali para assistir. Ele estava ali para terminar o que começou, e eu não ia deixar.
Quando o carro prata mudou de faixa e veio decidido para cima da gente, não sobrou espaço para dúvida nenhuma. Ele não estava só seguindo, ele estava caçando. E pior, estava disposto a arriscar tudo, inclusive a própria vida, para alcançar o que queria. O caminhão tremeu quando ele jogou o carro contra a nossa lateral, tentando nos empurrar para a faixa da direita. Era uma manobra imprudente, desesperada, perigosa demais para qualquer pessoa em sã consciência. Mas ele não estava consciente de nada. Estava cego. Eu segurei firme o volante. A boleia vibrou inteira, mas não cedi 1 milímetro. O ronco do motor subiu, quase como se o caminhão também entendesse o que estava em jogo. Minha experiência na estrada veio automática. Mantive o peso do caminhão estável, não deixei balançar, puxei levemente para a esquerda para estabilizar a pressão do impacto. O carro dele recuou um pouco, talvez surpreso por não conseguir me desviar. Helena apertou o painel com as 2 mãos, o corpo encolhido como se tentasse desaparecer no banco. O pânico estava ali, evidente, mas ela não soltou nenhum grito. Só respirava rápido, tentando manter o controle. Ele vai tentar de novo, ela disse, a voz trêmula. E ela estava certa. O carro acelerou, tomou distância e voltou mais agressivo, mirando a traseira do caminhão. Era o golpe mais perigoso. Se ele acertasse o ponto certo, podia jogar a carreta para fora da pista. Eu sabia disso. Ele também sabia. Meu coração martelava forte, mas minha cabeça estava fria. Não havia espaço para pânico. Não quando eu era a única coisa entre Helena e a destruição que aquele homem queria causar. Quando ele veio na segunda investida, puxei o caminhão para o centro da pista, ampliando o espaço de fuga. Ele tentou cortar por dentro, mas a geometria do movimento não favoreceu. Acabou tendo que frear, e o som do ABS chiando chegou até nós. Helena soltou o ar como se estivesse prendendo há horas. Você não pode parar, ela disse. Se parar, ele me leva. Eu não vou parar, respondi, com a certeza que eu mesmo precisava ouvir. A estrada parecia mais longa do que nunca, mas eu tinha um plano, ou pelo menos uma ideia do que fazer. Havia um posto grande alguns quilômetros adiante, um daqueles complexos de caminhoneiro que nunca ficam vazios. Gente circulando, segurança, luz, testemunhas. Ele iria pensar 2 vezes antes de tentar alguma coisa ali. O problema era chegar até lá. O carro reapareceu pela esquerda. Desta vez, chegou tão perto que eu consegui ver o motorista claramente. O rosto dele estava distorcido de raiva, quase fora de si. Era um tipo de ódio que atravessa o vidro, que você sente na pele. Helena viu também. E quando viu, desabou um pouco mais. Meu Deus, ele veio mesmo. Ele não vai parar. Eu sei, respondi mantendo o olhar fixo na estrada. Mas a gente também não vai. Ele tentou emparelhar de novo, mas não eu dei abertura. Acelerei mais. O caminhão respondeu com força, o motor subindo de giro. Não era a velocidade ideal para uma pista como aquela, mas era o necessário. A adrenalina tomou conta do meu corpo inteiro, quente, elétrica, me fazendo enxergar tudo com uma nitidez quase cruel. Foi nesse momento que Helena fez algo que eu não esperava. Ela colocou a mão no meu ombro e apertou de leve. Não era pânico, era confiança. Algo silencioso, que dizia mais do que qualquer frase. Obrigada, ela sussurrou. Eu não respondi, não porque não queria, mas porque minha garganta fechou por um instante. E porque eu sabia que aquilo não era um agradecimento comum. Era o tipo de gratidão que vem de alguém que passou tempo demais sozinha no escuro e pela primeira vez encontrou uma porta aberta. Só que não tínhamos tempo para emoção. O carro se enfiou de novo pela direita, tentando cortar pela faixa de acostamento. Era uma jogada arriscada, mas eficiente. Se ele passasse, poderia entrar na frente do caminhão e frear bruscamente, forçando uma colisão. Isso acabaria com tudo, e eu não podia permitir. Puxei o caminhão levemente, bloqueando o espaço sem fechar completamente a passagem. Ele ficou preso por alguns segundos, sem coragem de arriscar bater de frente com o barranco lateral. Aquilo nos deu uma pequena vantagem. Foi quando eu vi a placa,
Posto 3 km, 3 quilômetros. Naquele ritmo parecia uma eternidade, mas era a única chance real. Segura firme, eu avisei. Helena assentiu, sem desviar os olhos do retrovisor. O carro tentou mais uma abordagem, jogando a frente de leve contra a traseira do caminhão. O impacto chacoalhou tudo, mas o peso do veículo trabalhou a nosso favor. Segurei firme, ajustei a trajetória e mantive a aceleração. A placa seguinte dizia: Posto 1 km. Agora dava para ver a claridade das luzes lá na frente brilhando como uma promessa. O carro prata avançou na tentativa final. Veio tão rápido que o barulho do motor dele parecia uma ameaça viva. Ele tentou nos cortar pela esquerda de novo. Dessa vez, chegou a ficar lado a lado. A expressão dele, aquela mistura de fúria, desespero e posse, ficou gravada na minha mente. Eu sabia que se ele conseguisse jogar o carro na nossa frente, tudo acabaria ali. Foi então que a estrada fez uma curva leve para a direita. Algo que, para qualquer motorista desatento, passaria despercebido. Mas para mim não. Aproveitei a curva, reposicionei o caminhão com precisão e forcei o carro dele a recuar para não ser empurrado para fora da pista. Ele teve que frear bruscamente. O som dos pneus cantando ecoou pela rodovia. Aquilo nos deu a janela necessária. Eu empurrei o acelerador até onde dava. O posto finalmente surgiu por completo. Grande, iluminado, movimentado, cheio de caminhões estacionados e gente andando de um lado para o outro. Um cenário vivo, seguro, aberto. Helena colocou a mão no peito, como se estivesse tentando acreditar que realmente íamos chegar. Você vai entrar? Ela perguntou sem disfarçar o medo. É nossa chance, respondi. Ele não vai arriscar nada com tanta gente olhando. Enquanto eu reduzia um pouco a velocidade para fazer a entrada, uma coisa mudou no retrovisor. O carro prata apareceu novamente, mas dessa vez não tentou nos cortar, não acelerou, não avançou. Simplesmente manteve distância, hesitante, como um predador que percebe que a presa alcançou território protegido. Helena observou tudo, em silêncio. O silêncio mais pesado de toda a viagem. Quando o caminhão entrou no pátio iluminado do posto, vi gente olhando, caminhoneiros conversando, funcionários circulando. Era o suficiente. Estacionei perto da área de descanso. Helena ainda tremia. Olhei para ela e disse, baixo, mas firme: aqui você está segura e eu não vou te entregar. Os olhos dela se encheram, mas não de medo, de algo mais profundo. Algo que parecia dor misturada com alívio, esperança misturada com exaustão. E foi nesse instante que percebi. Minha escolha tinha sido feita muito antes de eu admitir para mim mesmo. Eu não ia largar Helena na estrada. Não enquanto aquele homem estivesse por perto. E não enquanto ela não tivesse de volta a vida que ele tentou roubar. Quando estacionei o caminhão no pátio do posto, senti como se tivesse atravessado um furacão com as próprias mãos. O lugar estava cheio. Carros, motos, caminhoneiros encostados nas mesas de plástico, cheiro de diesel misturado com o de pão quente da padaria. O movimento dava uma sensação de segurança imediata, quase como se o barulho das conversas e o vai e vem das pessoas criassem um escudo invisível ao nosso redor. Helena saiu da cabine devagar, como quem reaprende a pisar no chão depois de sobreviver a um terremoto. O sol batia nela, deixando o rosto ainda mais pálido. Eu fechei a porta e caminhei ao lado, sem encostar, mas perto o bastante para que ela soubesse que não estava sozinha. Ela parou no meio do pátio, respirou fundo e, de repente, desabou. Não foi um choro comum. Era como se tudo o que ela segurou por meses tivesse arrebentado de uma vez só. O corpo dela tremia e a respiração vinha em soluços rápidos. Vários caminhoneiros olharam na mesma hora, não com curiosidade, mas com aquela percepção de estrada que entende quando algo sério está acontecendo. Um deles, um senhor de barba branca e camiseta manchada de graxa, veio até mim e perguntou baixo: "Tá tudo certo aí, parceiro?" Balancei a cabeça negativamente, sem saber por onde começar. Ele olhou para Helena, depois para mim e disse:
Se precisar de ajuda, pode falar. Aqui ninguém vira as costas para ninguém, não. Aquilo me deu uma coragem que eu nem sabia que tinha perdido. Agradeci, mas disse que eu conseguia resolver. Mesmo assim, senti o peso bom da presença dele e de tantos outros ali, por perto. Era como se o posto inteiro tivesse se tornado um refúgio improvisado, cheio de testemunhas que poderiam evitar o pior. Levei Helena para dentro da conveniência, onde o ar-condicionado deixava tudo mais calmo. Sentamos em uma das mesas do canto. Ela segurava o copo de água com as duas mãos, como se estivesse tentando se ancorar em alguma coisa. Ele não vai parar, ela murmurou, sem olhar para mim. Você sabe disso, né? Eu sabia. No fundo, sabia desde o momento em que vi aquele carro prata pela primeira vez. Mas ouvir da boca dela tinha outro peso. Aqui ele não vai fazer nada, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. Pelo menos não se depender de mim. Ela levantou os olhos devagar, como se minha resposta tivesse puxado algo dentro dela. Havia medo, claro, mas havia também um começo de confiança, um fio de esperança que tentava sobreviver. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, um caminhoneiro entrou rápido e veio direto para nossa mesa. Amigo, aquele carro prata. Ele entrou no pátio. O cara tá rodando devagar, olhando tudo. Acho bom vocês ficarem atentos. Helena ficou rígida na mesma hora, como se o ar tivesse sido arrancado do peito dela. Eu senti meu coração acelerar, mas mantive o rosto firme. Agradeci ao rapaz e levantei. Fica aqui dentro, falei para ela. Não sai por nada. Não vai atrás dele. Ela pediu com a voz fraca. Ele é perigoso. Eu não vou atrás de ninguém, respondi. Só preciso ver o que está acontecendo. Ela segurou minha mão com força, quase como um pedido silencioso para que nada pior acontecesse. Eu toquei de leve no ombro dela e saí. Do lado de fora, o barulho do posto parecia mais alto. Olhei ao redor até encontrar o carro prata devagar, quase arrastado. O motorista vinha observando cada canto, como se estivesse farejando Helena. Ele passou bem perto de mim, mas não parecia saber quem eu era. O rosto dele era de alguém que já tinha cruzado todos os limites. Olhos fixos, mandíbula travada, mãos tensas no volante. Quando ele estacionou mais adiante, desceu do carro e ficou parado ali, girando o pescoço como um predador impaciente. Eu senti um impulso de enfrentá-lo, mas segurei. Disse a mim mesmo que não podia agir pela raiva. Eu precisava pensar. Voltei para dentro da conveniência. Ele está aqui, falei. Helena fechou os olhos como se estivesse tentando se esconder dentro da própria cabeça. Eu puxei a cadeira para perto dela. Olha para mim. Você não está mais sozinha. Ele pode até tentar alguma coisa, mas não vai ser fácil. E você também tem gente aqui. Esse posto inteiro viu o jeito que você chegou. Se ele encostar um dedo em você, tem testemunha para tudo. Ela respirou fundo, dessa vez um pouco mais devagar. Eu não queria trazer isso para sua vida. Ela sussurrou. Você não trouxe. Eu entrei porque quis. Ela ficou em silêncio, mas algo mudou no olhar dela. Era como se no meio de tanto medo, surgisse uma fagulha de força que ela achava que tinha perdido para sempre. Do lado de fora, o marido dela deu alguns passos pelo pátio, olhando carros, caminhões, pessoas. A cada movimento, o clima parecia ficar mais pesado. Vários caminhoneiros começaram a notar e comentar. Aquele tipo de homem não passa despercebido. E então aconteceu algo que eu não esperava. O senhor de barba branca se aproximou outra vez e disse: se quiser, chamamos a polícia. Aqui ninguém vai deixar esse cara fazer besteira. Aquela frase fez Helena finalmente levantar a cabeça. Eu já denunciei ele, ela disse, mas ele não respeita nada, pois hoje vai ter que respeitar. O caminhoneiro respondeu, firme. Eu senti o momento mudar, como se uma linha invisível tivesse sido traçada. O marido dela parou do lado de fora, observando a conveniência como quem mede possibilidades. Não entrou, apenas ficou ali, indeciso, talvez surpreso por perceber que Helena não estava vulnerável como antes.
Helena respirou fundo, segurou minha mão e disse: "Eu não vou correr mais." Eu apertei a mão dela de volta, sentindo que, apesar de tudo, um novo tipo de coragem começava a nascer ali. Não era o fim do perigo, nem perto disso, mas era o começo de algo que, pela primeira vez, não era só fuga, era resistência. E naquele posto barulhento, cheio de gente que jamais imaginaria participar de uma história assim, percebi que estávamos cruzando uma fronteira invisível. Uma fronteira onde o medo ainda existia, mas onde a ideia de enfrentar finalmente começava a ganhar forma. Quando os faróis da viatura azul e branca apareceram na entrada do posto, senti um alívio tão forte que minhas pernas ficaram pesadas. A PRF entrou devagar, mas com aquela presença que muda o ar do lugar. Os caminhoneiros abriram caminho naturalmente, alguns até acenando, outros cochichando como se finalmente algo estivesse voltando para o eixo. Helena permaneceu sentada, olhando fixamente para a porta de vidro da conveniência. Era como se cada segundo, até a chegada deles, tivesse sido uma eternidade, e agora, vendo aquela farda, ela pudesse respirar de verdade, mesmo que ainda tremesse. 2 policiais desceram da viatura, um mais jovem, postura rígida, outro mais velho, olhar experiente de quem já viu de tudo na estrada. Ambos se aproximaram com cuidado, não apenas com profissionalismo, mas com aquele respeito silencioso que só quem conhece dor alheia de perto consegue ter. "Quem chamou a viatura?" O mais velho perguntou. O caminhoneiro de barba branca ergueu a mão. "Foi eu, chefe. A situação é séria." O policial olhou para Helena, depois para mim, e disse: "Vamos conversar num lugar mais reservado." Fomos guiados até uma sala pequena ao lado da área administrativa do posto. Parecia uma salinha improvisada para emergências, com uma mesa simples, 2 cadeiras e um ventilador barulhento que girava cansado. Helena entrou primeiro. Eu fiquei logo atrás, atento a qualquer sinal de perigo, mesmo sabendo que agora estávamos protegidos. O policial mais velho se sentou, abriu o bloco de notas e respirou fundo, preparando-se para ouvir o que, claramente, ele já imaginava ser um caso complicado. "Dona Helena, a senhora pode me explicar o que aconteceu desde o começo?" Ela hesitou. As palavras pareciam se emperrar na garganta, mas o policial falou com uma calma que ajudava. "Pode respirar. Ninguém aqui vai te apressar." Helena finalmente começou. A voz ainda trêmula, mas firme o suficiente para atravessar a sala. Contou sobre o casamento, o controle, as ameaças, a agressão. Disse que tinha denunciado tudo semanas antes, mas que o marido insistiu em persegui-la. Falou sobre o carro prata, sobre o medo, sobre o desespero que a fez entrar no caminhão comigo, tudo sem enfeitar nada, do jeito cru que só quem vive na pele consegue narrar. Os policiais foram anotando, trocando olhares discretos. Quando ela terminou, o silêncio pesou. Era um silêncio cheio de entendimento, mas também de gravidade. "E ele está aqui?" perguntou o mais jovem. "Da tua. Tá no pátio", respondi. Não entrou na conveniência, mas ficou rondando. O policial levantou-se imediatamente. "Vou levar essa informação ao grupo e abordar o indivíduo." Helena travou na cadeira. "Ele vai ficar furioso." "Dona Helena", o policial mais velho disse, "se ele fez tudo o que a senhora falou, ele não tem direito de ficar furioso com nada. Quem está com a razão aqui é a senhora. E nós estamos para garantir isso." Ela respirou fundo. Parecia um pouco mais inteira. Depois chegou a minha vez de falar. Contei tudo o que tinha visto na estrada, os movimentos do carro, a tentativa de nos fechar, o comportamento suspeito. Relatei sem exagerar, mas também sem suavizar. O policial ouviu tudo com atenção, anotando cada detalhe. Quando terminei, ele disse: "Sua atitude de trazer ela para um lugar movimentado ajudou muito. Se tivesse parado no acostamento, podia ter acabado de outro jeito." Assenti, ainda sentindo o peso da possibilidade que ele acabara de mencionar. Os policiais saíram da salinha e pediram que esperássemos ali. Helena ficou imóvel, mexendo nas próprias mãos, como se estivesse tentando expulsar a adrenalina ainda presa no corpo. "Ele não vai parar", ela murmurou. "Agora vai", respondi. "Tem polícia no meio."
Isso muda tudo. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era garantia de nada. Gente assim não se dobra fácil. Só que agora ele não estava mais no controle. E isso já era uma vitória enorme. De onde estávamos, dava para ouvir o eco de passos lá fora. Vozes firmes, ordens rápidas. Em poucos segundos, o ambiente inteiro parecia ter mudado. A presença da PRF se espalhava como uma rede de proteção pelo pátio. Minutos depois, o policial mais jovem voltou, com o rosto mostrando aquele tipo de seriedade que revela mais do que qualquer palavra. "Localizamos o carro", disse ele. "O motorista está sendo abordado nesse momento. Precisamos que vocês permaneçam onde estão, só por segurança." Helena fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse tentando se preparar para qualquer desfecho. Eu coloquei minha mão sobre a mesa, perto da dela, e ela encostou os dedos nos meus, discretamente, como quem pede presença sem precisar pedir. O barulho lá fora aumentou. Pessoas murmuravam, alguns caminhoneiros se levantaram para ver. O marido dela, ao perceber a viatura parada, tentou argumentar, tentou levantar a voz, tentou usar aquele tom autoritário de quem sempre conseguiu intimidar. Mas ali não era a casa dele, nem a vida que ele controlava. Era a estrada, era a PRF, era gente que não se intimida fácil. O policial mais velho voltou depois de alguns minutos que pareceram longos demais. "Ele está detido para averiguação", disse. "Encontramos inconsistências na versão dele e, devido à denúncia prévia e ao risco evidente, ele será levado para a delegacia." Helena levou as mãos ao rosto e chorou, mas dessa vez não era desespero. Era um tipo de alívio tão grande que parecia quebrar algo por dentro, só para depois reconstruir. Eu senti o peito aliviar também, como se finalmente pudesse respirar direito depois de horas lutando contra um peso absurdo. "Vocês estão seguros por enquanto?" o policial completou. "E vamos orientar vocês sobre os próximos passos legais." A segurança não estava completamente restabelecida, não no sentido emocional. Helena ainda teria um caminho longo pela frente, cheio de lembranças mal resolvidas e dores que não desaparecem só porque o agressor foi levado. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, o perigo imediato tinha perdido força. O ciclo havia sido interrompido. E naquele instante, dentro daquela sala simples de um posto de estrada, percebi que a história não terminaria ali, mas que finalmente estávamos do lado certo da luta. Quando a porta se fechou e ficamos novamente sozinhos naquela sala simples, o silêncio pareceu ocupar todos os cantos. Helena respirava fundo, tentando se recompor depois de tudo. E eu ali do lado dela senti uma pressão estranha no peito, como se a história dela tivesse acendido algo que eu tentava ignorar há anos, uma espécie de espelho involuntário. Enquanto os policiais analisavam os registros, confirmavam denúncias e faziam ligações, me peguei olhando para a parede branca e vazia à minha frente, mas vendo outra coisa. Lembranças minhas que eu nunca tive coragem de encarar de verdade. Pequenas feridas que eu fui varrendo para debaixo do tapete da vida, achando que o tempo apagaria. Família distante, erros meus que eu fingi que não machucavam, relações que deixei escapar porque não sabia lidar com a própria bagunça. Eu sempre fui bom de estrada, mas ruim de olhar para dentro. E foi justamente ali, naquele intervalo entre uma decisão policial e outra, que me dei conta de uma coisa que me bateu forte. Às vezes, a vida coloca alguém completamente desconhecido no nosso caminho só para nos obrigar a enxergar o que a gente esconde. Helena, com toda a dor, toda a coragem e toda a fragilidade dela, tinha me mostrado que eu também carregava casas caindo por dentro. Talvez ninguém estivesse me perseguindo, ninguém estivesse batendo à minha porta, mas isso não tornava as minhas rachaduras menos reais. Senti um aperto na garganta. E quando ela tocou meu braço, como quem desperta alguém de um mergulho profundo, voltei ao presente. "Você tá bem?" ela perguntou, a voz ainda fraca, mas cheia de cuidado. Assenti. "Tô só pensando demais, eu acho." Ela esboçou um sorriso pequeno, cansado.
Fazer isso, às vezes, salva a gente. Os passos dos policiais se aproximaram e logo eles entraram novamente. O mais velho explicou que a denúncia dela tinha sido confirmada, que havia registro, que o agressor seria encaminhado para a delegacia. Depois disse que ela tinha direito a acompanhamento, a apoio psicológico, a proteção. Falou tudo com calma, mas com firmeza, como se cada palavra fosse um tijolo colocado de volta na base que ela precisava reconstruir. A senhora não está sozinha, ele afirmou, e não vai estar daqui para frente. Helena chorou de novo, mas dessa vez sem sofrimento. Era como se finalmente alguém tivesse segurado o peso junto com ela. Depois de toda a explicação, os policiais sugeriram que ela seguisse com a equipe até a cidade mais próxima, onde poderia receber acolhimento da rede de proteção. Ela concordou, mas antes virou para mim, meio perdida, como se ainda houvesse algo não dito. Você vai seguir viagem, né? Vou, respondi. Mas antes quero ter certeza de que você vai estar bem. Ela baixou o olhar. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Você só precisava de ajuda e eu parei tentando achar as palavras certas. Eu também precisava enxergar umas coisas em mim, então acho que foi troca. Ela sorriu de verdade pela primeira vez desde que entrou no meu caminhão. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado, daqueles que ficam. Os policiais pediram que ela reunisse o que tinha levado, a mochila simples, o casaco, a bolsa pequena, e depois fomos todos para a área externa. O posto continuava movimentado, mas o clima tinha mudado. A tensão tinha dado espaço para um tipo de respeito silencioso. Muitos caminhoneiros acompanharam tudo de longe e agora acenavam com a cabeça, como quem torce por um final mais leve. Enquanto caminhávamos em direção à viatura, Helena diminuiu o passo. Parecia querer estender aqueles últimos segundos. Eu tenho medo do que vem agora, ela confessou. Todo mundo tem, respondi. Mas medo não impede ninguém de seguir. Só faz a gente segurar mais firme. Ela respirou fundo. Vou tentar recomeçar. Você vai, falei. Um passo de cada vez. Ficamos frente a frente. O vento da estrada levantava alguns fios do cabelo dela, e por um instante, tudo pareceu ficar em câmera lenta. Não era romance, não era paixão rápida. Era algo mais simples e mais verdadeiro. Respeito e reconhecimento. Dois desconhecidos que se encontraram num ponto quebrado da vida e saíram dali diferentes. Posso te pedir uma coisa? Ela perguntou. Claro. Não esquece de você. A frase me atravessou. Helena sorriu de um jeito leve, como quem sabe que acabou de tocar numa ferida que não sangra por fora, mas que existe. Respondi com um aceno, o máximo que consegui naquele momento. E ela entrou na viatura. As portas se fecharam e a PRF saiu devagar, deixando aquele rastro de luz azul piscando até desaparecer na rodovia. Fiquei parado ali por um tempo, só ouvindo o barulho dos caminhões ao redor. O céu começava a escurecer, mas um pedaço alaranjado ainda resistia no horizonte, como se quisesse mostrar que sempre sobra alguma luz, mesmo depois das tempestades. Voltei para o meu caminhão e me sentei no banco do motorista. O volante estava ali, firme, exatamente como antes, mas eu não estava igual. A estrada ainda me esperava, mas agora eu carregava outra coisa comigo. Um chamado silencioso para olhar para meus próprios vazios, minhas próprias histórias mal resolvidas. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti vontade de realmente fazer isso. Liguei o motor, deixei o ronco familiar preencher a cabine e respirei fundo. A noite se aproximava e eu segui em frente sabendo que de um jeito ou de outro, algo dentro de mim também tinha começado a se mover. Talvez todo mundo em algum momento da vida encontre alguém no meio da estrada que não veio para ficar, mas veio para acender a luz onde a gente nem sabia que estava escuro. A estrada seguia reta, cortando o mundo como uma cicatriz que ninguém vê, mas que você sente. O vento entrava pela janela semi-aberta do caminhão, fazendo um barulho seco, como se tentasse conversar comigo. Mas eu não estava no clima para conversa.
Não naquele momento. O banco do motorista parecia mais duro do que de costume, como se tivesse perdido o jeito do meu corpo. A cabine, que sempre foi minha parceira de silêncio e solidão, agora parecia grande demais. O vazio era quase físico, uma presença grudada na pele. O tipo de vazio que aparece quando alguém entra na sua vida com o pé na porta e depois vai embora, deixando tudo fora de lugar. Eu ainda sentia o cheiro leve do sabonete dela, misturado com poeira e gasolina. Estranho como certas coisas ficam. Parecia que ela ainda estava ali, sentada no banco do carona, olhando a estrada com aquela mistura de medo, cansaço e coragem que só alguém que passou por um inferno conhece. Balancei a cabeça, tentando espantar a memória, mas não adiantou. A mente gosta de insistir. O céu estava escurecendo devagar, aquele azul profundo que só aparece depois de um dia quente. A BR parecia mais silenciosa do que o normal, quase respeitosa, e eu respirava fundo, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. Porque não era só preocupação, não era só alívio por ela estar segura. Tinha outra coisa, algo que dava um aperto quente no peito, algo que eu não sabia se queria sentir. Lá na frente, um caminhão mais lento me obrigou a reduzir. Eu diminui o ritmo, sem pressa para nada, e deixei o motor roncar baixinho. Foi aí que percebi que o caminhão estava quase murmurando comigo, como se dissesse: respira, vai devagar. A vista dos morros ao longe começou a mudar, ficando dourada com o fim do dia, e por um instante, um único instante, eu senti que aquela estrada estava me levando não para um destino, mas para uma espécie de compreensão. Uma clareza que eu não tinha quando tudo começou. Foi então que meu celular vibrou. Levei um susto bobo. A tela acendeu, jogando um brilho frio dentro da cabine. Olhei e o coração deu uma leve travada antes de bater mais forte. Era uma mensagem curta, bem curta. Obrigada por não desistir de mim. Não tinha nome, mas não precisava. Meu peito esquentou, como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro. Eu encostei o celular de volta no painel, respirando fundo. O ar entrou quente, quase pesado, e saiu lento, levando com ele um pouco do nó que estava preso na garganta desde que deixei ela lá. Eu não esperava que ela fosse mandar nada. Achei que ela só ia sumir, cuidar da vida dela, tentar recuperar o que perdeu. Mas aquela mensagem me acertou de um jeito que eu não esperava. Fiquei alguns minutos dirigindo sem perceber direito a velocidade. A estrada passou a ganhar contornos mais nítidos. As placas, a vegetação seca, as cercas tortas. Tudo parecia ter voltado ao lugar, mas eu ainda estava meio perdido dentro de mim. Quando passei por um posto velho, lembrei da primeira vez que parei ali anos atrás. O frentista, hoje aposentado, dizia que cada pessoa que passa pela estrada carrega um destino nas costas. Uns estão fugindo, outros estão procurando, mas todo mundo está indo para algum lugar. Na época eu só ri. Hoje aquelas palavras faziam sentido demais. A estrada abriu em uma descida longa. A vista se espalhou inteira na minha frente, com o céu ficando cada vez mais alaranjado. E foi ali, naquele pedaço de asfalto perdido no meio do nada, que eu aceitei uma coisa que estava lutando para evitar desde o início. Aquela mulher, aquela desconhecida descalça perdida na BR, não tinha passado pela minha vida por acaso. Não era coincidência. Não era só uma boa ação. Não era só estar no lugar certo na hora certa. Era um ponto de virada. Um daqueles que mudam tudo, mesmo quando você finge que não mudam. Meus dedos apertaram o volante, firmes, quase num gesto de decisão. E pela primeira vez, desde que deixei ela para trás, senti uma certeza estranha, calorosa, atravessando o peito. Era só o começo. Mas essa clareza veio acompanhada de outra coisa. Um medo sutil, não um medo ruim, um medo daqueles que aparecem quando a gente percebe que algo importante está prestes a acontecer e que a gente não controla mais nada. Lá na frente, o farol alto de um carro piscou 2 vezes. Desviei um pouco para o acostamento e deixei ele passar. Foi como acordar de um devaneio. A estrada estava ali, real, dura, pedindo atenção.
Eu ajeitei o corpo no banco, respirei fundo e falei sozinho, do jeito que caminhoneiro fala quando está tentando organizar o próprio mundo. Vamos ver onde isso vai dar. O caminhão respondeu com um ronco firme, como se tivesse entendido. E eu segui, de volta ao asfalto, de volta à estrada que nunca erra o caminho, mesmo quando a gente erra. E por algum motivo que eu ainda não tinha entendido completamente, senti que algo grande estava vindo, algo que eu não tinha como evitar, e talvez nem quisesse. A estrada foi ficando para trás, mas a sensação não, porque certas pessoas cruzam o nosso caminho como faróis acesos na madrugada. Iluminam só um pedaço, mas mudam tudo. E no fim, foi isso que aquela mulher perdida me ensinou, que às vezes a vida coloca a gente diante de alguém que parece não ter nada a ver com o nosso destino, mas que, de algum jeito inexplicável, revela o que a gente estava evitando ver em nós mesmos. Não importa quanto asfalto exista pela frente. Algumas presenças marcam como cicatriz, outras como abraço, e algumas continuam viajando com a gente mesmo quando descem do caminhão. E é nesse ponto que a história deixa uma verdade simples, mas poderosa. Ninguém passa pela nossa vida por acaso. Toda pessoa que aparece pode ser um alerta, um consolo, um espelho ou uma virada de rota que a gente não estava esperando. Se essa história tocou você de algum jeito, se despertou lembranças, perguntas ou aquela sensação de pertencimento que só quem vive estrada entende, então deixa aqui o seu comentário. Conta o que te marcou, o que mexeu com você. Isso ajuda demais e cria um espaço onde mais gente se encontra, se reconhece e compartilha as próprias rotas emocionais. Curte o vídeo se essa jornada mexeu com você. É um gesto pequeno, mas que faz esse trabalho continuar chegando a quem precisa ouvir. E se quiser fazer parte dessa comunidade que cresce a cada história, essa família da estrada, que sente junto, vibra junto e vive junto, compartilha com alguém que vai entender esse sentimento. E claro, se inscreve no canal, não só para apoiar, mas para continuar recebendo histórias intensas como essa, cheias de encontros inesperados, coragem silenciosa e aquelas reviravoltas que só a vida real sabe escrever. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma daquelas perguntas que ficam martelando depois que a estrada escurece. Quem foi a última pessoa que cruzou o seu caminho e mudou a sua história sem nem perceber?